Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta ao que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta ao que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Eu quero de volta ao que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me
Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Foram com estas palavras que o rei Davi fez uma profunda e tremenda oração de arrependimento a Deus. Nós encontramos que Davi, que era aquele grande rei que governava Israel, governava o povo de Deus, e ele era um homem que havia ganhado tantas batalhas. Ele era um homem que Deus estava com ele nas batalhas. E Davi mostrava então que ele era um homem que havia uma grande devoção, que estava sempre em contato com Deus. E se nós começamos a olhar para Davi, então, vemos que Davi era aquele homem que fazia a vontade de Deus, que andava na vontade de Deus, que vivia na vontade de Deus, e por isto mesmo ele obtinha grandes vitórias em suas guerras. Mas nós encontramos em 2 Samuel, capítulo 11, quando Davi viu aquela mulher, Betseba, e tomou aquela mulher, que era mulher de um soldado, e cometeu com ela o adultério. E consequentemente, após o adultério, ele manda com que Urias é posto à frente da batalha, e consequentemente Urias morre, justamente para tentar encobrir o pecado que ele houvera cometido, justamente para tentar se justificar a si mesmo. Davi, agora aquele homem de grandes batalhas, aquele homem de grandes vitórias, aquele homem que tomou Betseba, mulher de Urias, e com ela ele pecou, mas agora parecia que havia dado um jeito no pecado, agora parecia que tudo estava bem. Mas, prezado ouvinte, nada fica oculto diante dos olhos do nosso Deus. E Deus trata com aquele homem, Deus trata com aquela mulher, quando ele sai fora do caminho, quando ele entra por caminhos errados. Embora parecia diante dos olhos de Davi, diante dos olhos de todos aqueles ali no reino, de que estava tudo bem, agora Betseba era uma mulher viúva, agora tudo bem, Davi poderia tomá-la como esposa, mas Davi houvera cometido um pecado. E nós encontramos ainda em 2 Samuel, no capítulo 12, que o profeta Natã, um profeta de Deus, foi até a casa de Davi, até o palácio, diante do rei, e agora ele foi ali, contou uma história para o rei Davi, e Davi, como ele era um rei, como ele julgava as coisas, como ele estava ali sentado no trono, como ele tinha poder de decisão, Davi simplesmente protestou contra aquela história que Natã houvera contado, repudiando a atitude daquele homem, e então disse: este homem deve morrer, este homem tem que morrer, lançando ali então o julgamento que aquele homem deveria passar por haver feito aquilo que pareceu mal aos olhos de Davi. Mas o profeta Natã olhou para Davi e disse: Davi, este homem é tu, que tem tomado a mulher de Urias. Este homem é você, que tendo tanta mulher à sua disposição, foi ali e tomou a única mulher que Urias tinha. E agora Davi então viu que o seu pecado estava encontrando consigo mesmo, viu que agora o profeta foi ali com aquela sua voz
com aquele seu jeito, às vezes até mesmo estranho, pois assim são os verdadeiros homens de Deus. Ele fala a verdade, ele prega a verdade, ele leva o recado de Deus sem florear. Não, ali estava o rei Davi, mas o profeta Natã, com a palavra do Senhor, chegou diante do rei Davi e lhe acusou e lhe disse: você cometeu um pecado, Davi. O seu pecado está diante de você, Davi. O seu pecado não tem passado diante do crivo, não tem passado diante de Deus. E Davi é então aquele homem que era um rei, que quem sabe poderia ter rejeitado as palavras de Natã, que quem sabe poderia ter falado ao profeta Natã: eu sou o rei de Israel. Como se atreve a vir aqui falar isto? Mas não, Davi era um homem que tinha um coração igual ao coração de Deus, segundo o coração de Deus. Davi era um homem que tinha sensibilidade para com a palavra de Deus. Como dizemos aqui no início, Davi era aquele homem que tinha uma profunda devoção com o Senhor dos exércitos. Ele viu o Senhor em grandes batalhas, ele viu o Senhor lhe ajudar em grandes momentos, ele viu o Senhor lhe dar grandes vitórias. Mas agora Davi, um homem em pecado, agora Davi, um homem tentando se justificar a si mesmo. Mas quando ele ouviu a palavra do Senhor através da boca do profeta Natã, ele olhou para si mesmo, ele reconheceu o seu pecado, ele reconheceu que aquele pecado estava distanciando de Deus, ele reconheceu que era necessário fazer alguma coisa. E aí nós encontramos Salmo capítulo 51, quando ele começa a fazer aquela grande e tremenda oração: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e apaga as transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi reconhecendo o seu pecado, reconhecendo que o pecado afasta o homem de Deus, reconhecendo que o pecado se distancia o homem de Deus. E por isso então Davi começou a orar, e Davi começou a clamar, e Davi, em profundo arrependimento, começou a buscar de Deus, a tal ponto de dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renove em mim um espírito reto. Em outras palavras, eu andei certo durante tanto tempo, mas um pequeno escorregão está o suficiente para me distanciar do Senhor. Cria em mim, ó Deus, um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Oh, como nós deveríamos clamar desta forma em profundo arrependimento. Oh, como nós deveríamos voltar para Deus e reconhecer os pecados e reconhecer o que tem distanciado-nos de Deus e fazer tal oração como Davi fez e pedir a Deus misericórdia. Mas, amigo ouvinte, lamentavelmente o que nós vemos é que as pessoas vão se acostumando. Se Davi não tivesse dado ouvido à palavra do profeta Natã, a palavra de Deus através do profeta Natã, se Davi não tivesse olhado para si mesmo e aceitado a correção do Senhor, Davi se tinha tornado um praticante de iniquidade, como diz o próprio Jesus. Os praticantes de iniquidade estão por aí, por todos os lados, acostumaram-se com o pecado. O que era pecado ontem, hoje é tudo normal, porque acostumaram-se com o pecado, acostumaram, e isto não lhe causa arrependimento mais, isto não lhe causa uma sensação de afastamento de Deus. E nós temos visto que isso está acontecendo, mas Davi tinha sensibilidade de Deus, Davi tinha um contato com Deus, e quando o profeta apontou o dedo para Davi e disse: este homem é você, Davi, este homem é você que tem pecado, Davi reconheceu a sua baixeza espiritual, Davi reconheceu o seu erro, Davi reconheceu o quanto ele ficou distante de Deus. E nós podemos concluir que sim. Provérbio 16:6 diz que pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Mas quando não se tem o temor do Senhor, aí sim os homens entram por caminhos errados. Quando não se tem o temor do Senhor, o pecado se torna tão comum. Quando não se tem o temor do Senhor,
Faz e acontece e parece que está tudo bem. Se tornam tão cegos espirituais, se tornam tão insensíveis espirituais, se tornam tão distantes de Deus. E às vezes, amigo ouvinte, a vida parece não estar indo bem e começam então a maquiar, começam então a fazer alguma coisa para parecer-se bem diante da sociedade. Lembrando que o pecado que Davi cometeu ia contra os princípios até mesmo moral. E assim nós temos visto o mundo de hoje, quantos homens e mulheres têm entrado por caminhos tão tortuosos, por caminhos tão errados, que até mesmo moralmente parecem-se baixo, mas vão se acostumando de tal forma, vão aceitando-se de tal forma, que a palavra de Deus não lhe causa um temor, que prega a palavra de Deus, que mostra os preceitos da Bíblia Sagrada, que mostra como que deve ser a forma correta de um verdadeiro cristão. Mas isto não mexe com o íntimo, não mexe com a alma de muitos. Não tem homens como Davi, não tem tido mulheres que têm sensibilidade de Deus. E eu peço misericórdia ao nosso Deus, para que Ele nos ajude a nunca perdermos a sensibilidade para com as coisas sagradas. Nunca perdermos, ó meu amigo ouvinte, a sensibilidade para com Deus. Nunca acostumarmos com o pecado. Pois o pecado tem distanciado esta nação de Deus, o pecado tem distanciado as igrejas de Deus, o pecado tem distanciado os homens de Deus. Mas Davi não, Davi, quando ele viu o seu pecado, quando ele reconheceu o seu pecado, e que grande consequência aquele pecado trouxe na vida de Davi e também de Betseba, a tal ponto de até mesmo aquele filho que nasceu daquele pecado morrer. Meu amigo ouvinte, Davi estava ali em pecado, Davi reconheceu a sua fraqueza, Davi reconheceu o seu pecado e ele voltou-se para Deus e ele começou a clamar, e ele começou a buscar: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Quantos têm perdido a alegria da salvação? Quantos têm estado em lugares que parece estar tudo bem, mas lá na alma existe um clamor? Tem se perdido a comunhão com Deus, tem se perdido o estreito relacionamento com Deus por causa do pecado, por causa do pecado que tem se tornado tão comum. E nós vemos que hoje tem acontecido isso, as pessoas pecam e vão à igreja como se nada tivessem feito, como se estivessem tudo bem. Mas, meu amigo ouvinte, a você mesmo que tem sensibilidade de Deus, a você mesmo que tem um coração tal qual o de Davi, quem sabe, quando você ouve uma palavra às vezes dura, uma palavra às vezes cortante, mas lá dentro do profundo da alma você tem reconhecido o quão distante tem estado de Deus. Davi era um homem como qualquer um de nós. Ele era um humano, sujeito a tantas fraquezas, sim, como qualquer um de nós somos sujeitos à fraqueza. Mas o diferencial que nós encontramos em Davi é que quando ele reconheceu a sua fraqueza, ainda que precisou do profeta ir ali e apontar o dedo na cara de Davi e dizer: você tem pecado, Davi. Você pensa que está passando impune diante de Deus, Davi, mas não passa. O teu pecado está te afastando de Deus. O teu pecado trará consequência na sua casa. O seu pecado trará consequência a esta nação. E Davi, então, reconhecendo, ele começou a lamentar, ele começou a chorar, ele se humilhou, meu amigo ouvinte, buscou de Deus pelo perdão, ele buscou de Deus pelo restaurar de vida em comunhão. E é isto que nós precisamos, e há quantas vezes em nossos corações nós estamos clamando, estamos buscando, estamos pedindo: meu Deus, tenha misericórdia por isto, meu Deus, tenha misericórdia disto. Mas é hora de nós começarmos a olhar para dentro de nós mesmos, é hora de nós começarmos a olhar a Bíblia Sagrada, é hora de nós começarmos a consultar a Deus e olhar se realmente a nossa vida não tem transgredido a palavra de Deus.
olhar se os nossos procedimentos, se a forma como nós nos comportamos não está indo contra a palavra de Deus. E às vezes, meu amigo ouvinte, consequências começam a vir, situações começam a chegar, e às vezes nós começamos a pensar, só basta eu ir ali na igreja. Não, é necessário muito mais do que aquele homem, do que aquela mulher que simplesmente diz: eu fiz o que é errado, mas Deus sabe, a minha carne é fraca, Deus sabe que eu sou humano. Não, é necessário ter um arrependimento profundo e verdadeiro. É necessário ter um arrependimento tal qual o que Davi teve. É necessário voltar-se para Deus. É necessário clamar do profundo da alma. É necessário se humilhar. É necessário dobrar os joelhos e gritar: Deus, pequei e o meu pecado está diante de mim. Meu Deus, eu tenho pecado, mas torna a dar-me a alegria da tua salvação. Renove em mim um espírito reto. Renova dentro da minha casa um espírito reto. Renova dentro da minha igreja uma vida de comunhão com Deus. É necessário começarmos a fazer como Davi. Em sua oração, profundamente, ele começou a clamar, a tal ponto dele dizer: porque tu não te comprases em sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocausto. Mas ele disse: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um espírito que está clamando, que está buscando pela misericórdia de Deus, um coração que não está conformado com o pecado, um coração que não está aceitando uma vida medíocre, dizendo ser religioso, dizendo ser cristão, dizendo ser evangélico, mas vivendo uma vida totalmente distante dos princípios sagrados. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito, há um coração arrependido, há um homem e há uma mulher que reconhece a necessidade que tem de Deus, há um homem, há uma mulher que reconhece que com uma vida tão baixa, com uma vida tão afastada de Deus, ele não pode ter uma comunhão com Deus. Há um homem que reconhece o pecado e pede a Deus misericórdia, e pede a Deus para que o converta de tal forma. Este sim é aquele que agrada a Deus, este sim é aquele que toca em Deus, este sim é aquele que chama Deus em ação, este sim é aquele que fala: meu Deus, sem o Senhor eu não posso viver. Mas quando Deus vem morar em um homem e uma mulher, Ele traz uma mudança de vida, Ele traz uma natureza diferente, e aquele que pecava não vai pecar mais, aquele que roubava não vai roubar mais, aquele que adulterava não vai adulterar mais. E aí, meu amigo ouvinte, nós poderíamos ampliar de tal forma que nós poderíamos chegar à conclusão então que aquele que pecava não vai pecar mais, e o que é pecado é a incredulidade, é descrer da palavra de Deus. E então, quando nós encontramos a Bíblia Sagrada ensinando como o homem deve se portar, como a mulher deve se portar, até mesmo na forma de se vestir, até mesmo na forma de falar, então, meu amigo ouvinte, quando Deus vem morar neste homem que tem um coração contrito, este homem que tem aquele desejo por Deus, ele muda todos os hábitos, o conceito que aquele homem tinha, e então converte-o totalmente. Aquele homem, aquela mulher andará em novidade de vida, será como Salmo capítulo 1, aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, e assentar na roda dos escarnecedores, nós poderíamos dizer que é aquele que não fala o que não convém, e é aquela mulher que não se veste, que se veste de forma decente, com pudor e vergonha, é aquele homem que anda de forma correta diante de Deus, que não se compactua com o pecado, que não se alinha com o mundo, mas que está alinhado com a palavra de Deus. E por isso nós encontramos que Davi começava a clamar: devolve-me, Senhor.
Oh, meu amigo ouvinte, Davi, em outras palavras, ele poderia dizer: eu não consigo me livrar deste sentimento de culpa e pecado que me aflige. Necessito do Senhor, afinal, eu perdi a alegria, eu estou sem força. Essas deveriam ser as nossas palavras diante do abismo que o pecado tem estabelecido entre muitos de nós e Deus. Esta deveria ser o nosso clamor. Devolve-me a alegria da tua salvação. Cria em mim, ó Deus, um coração reto. Davi, meu amigo ouvinte, estava terrivelmente despedaçado em sua moral, em sua vida, em sua comunhão com Deus. Davi estava vivendo um estado tão lamentável, a tal ponto que ele começou a clamar de uma forma tal e pedir a Deus que tivesse misericórdia. Ele, quem sabe, lembrava do pecado que ele houvera cometido. Tinha uma mulher bonita, tinha uma mulher atraente ali dentro da sua casa, mas tinha o pecado que o separava de Deus, tinha o pecado que o estava sempre diante dos seus olhos. E ele então lembrava da morte, quem sabe, de Urias. E ele então, quem sabe, lembrava do filho que havia morrido em consequência do pecado que houvera cometido. E ele então reconhecia a sua culpa gigantesca, a culpa do seu pecado, o que ele houvera feito. E de igual modo, nós também nos encontramos muitas vezes, quando estamos em pecado, nos encontramos sem Deus. Mas é necessário que tenhamos este sentimento profundo de que Deus é misericordioso. Quando nós ouvimos a sua palavra, quando nós reconhecemos que estamos em falta, quando nós reconhecemos que temos errado, e então começamos a buscar da força de Deus. Porque é fato, meu amigo ouvinte, que o pecado, quando ele entra na vida de um homem, ele tende a estar distanciando o homem de Deus cada vez mais. Ele vai sugando toda a força, ele vai sugando tudo aquilo que o homem tinha de virtude, de poder, de moral, vai tirando tudo do homem. E o homem então vai se tornando tão fraco. Quando nós olhamos e vemos pessoas vivendo em estado tão miseráveis, nós não podemos, ó meu amigo ouvinte, descartar que é consequência de pecados, é consequência de erros, que aquele homem não pôde reconhecer, que aquela pessoa não pôde reconhecer a sua fraqueza. Às vezes tem ido à igreja, às vezes a Bíblia tem sido lida, às vezes tem ouvido palavras chamando para acertarem, às vezes tem ouvido conselhos de Deus, mas tem feito de surdo, não tem dado ouvido às palavras de Deus, e por isso vai se distanciando e vai se atolando no mundo, e consequentemente muitos entram pela droga, muitos entram pelo crime, muitos acabam suas vidas em estado tão miseráveis. É porque deixam de ouvir a palavra de Deus, é porque perde o relacionamento com Deus. Mas Davi clamava: devolve-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito reto. E é o que nós deveríamos fazer nesta hora: clamar, buscar de Deus, reconhecermos o quão fraco nós temos tido e pedimos a Ele que nos sustenta com um espírito voluntário, um espírito pronto para obedecer a palavra, um espírito pronto, ainda que tenhamos que sacrificar os nossos próprios desejos, o desejo da nossa carne, pois a carne milita contra o espírito, mas obedecer a palavra de Deus. E quando nós obedecemos ao Senhor, este é um reflexo que nós estamos sendo sustentados por Deus. Quando nós então reconhecemos e começamos a obedecer a palavra de Deus, isto é sinal de que nós estamos tendo comunhão com Deus. Isto é sinal que a alegria da salvação tem sido devolvida à nossa alma. E eu te chamo nesta hora para fazer este exame. Tem você alegria na alma? Tem você realmente desfrutado da alegria da salvação? Tem você, meu amigo ouvinte, estado em paz com Deus?
Poderia você fazer como o próprio Jó no seu capítulo 31 disse: não observa Deus todos os meus caminhos e não avalia cada um dos meus passos? Deus tem observado os teus caminhos, Deus tem avaliado os seus passos, mas Jó continua dizendo: se tenho agido com alguma falsidade, se os meus pés têm se apressado a enganar, se eu tenho andado por caminhos errados, se eu tenho desagradado a Deus, se eu tenho feito aquilo que não combina com a tua palavra. Mas Jó, com consciência, embora estava num estado todo deplorável, ele começou a dizer estas palavras. Ele disse: Deus, me pesa em balanças fiéis e bem equilibradas, e então concluirá que nada devo. Poderia eu e você, meu amigo ouvinte, fazer esta oração de Jó? Poderíamos nós dizer a Deus: pese-me em balanças fiéis e bem equilibradas, e verás que nada devo? Ou estaríamos nós no estado em que esteve Davi, às vezes falando das pessoas, às vezes repudiando determinadas coisas, às vezes decretando juízo, como Davi decretou quando ouviu a história que Natan lhe contou? Mas quando Natan disse: este homem é você, Davi, ali então Davi reconheceu que é tão fácil julgar as pessoas, que é tão fácil condenar as pessoas, mas e quando eu olho para mim mesmo, e quando nós olhamos para nós mesmos, temos nós passado pelo crivo da palavra de Deus? Temos nós realmente espelhado a Bíblia Sagrada? E aí eu te pergunto, muitas vezes tudo parece estar perdido. Muitas vezes, meu amigo ouvinte, tudo parece sem esperança. Quantas vezes muitos dos que estão me ouvindo se encontram sem vigor, sem paz, sem alegria. E aí nós podemos entender que o motivo de tudo isto, o motivo de muitas pessoas estarem em tristeza profunda dentro de si, é por terem errado o alvo, é por não estar espelhando na palavra de Deus, é por estar fora do caminho que leva à vida eterna, é por estar em falta com Deus, é por serem pesados em balanças através da Bíblia Sagrada e ver que não está refletindo a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus, poderíamos nós então entender a palavra de Deus como uma balança, e quando nós olhamos e vemos que nossa vida não está espelhada na palavra de Deus, então nós encontramos que estamos em falta, pois a palavra, a Bíblia Sagrada é que revela quão indigno, quão pecadores às vezes nós temos vivido, e o quanto nós precisamos de Deus. Mas lamentavelmente, eu repito, muitos vão levando a vida como se nada estivesse acontecido. Muitos às vezes pecam, muitas vezes veem que a sua vida não está refletindo a Bíblia Sagrada, mas vão levando como se tudo estivesse bem. Como o próprio Davi tentou levar como se tudo estivesse correndo bem. Mas ali veio o profeta, mas ali veio a palavra de Deus. E oxalá então aqueles que têm levado a vida como se tudo parecesse estar bem, ouvisse a palavra de Deus, lesse a Bíblia Sagrada e, como Davi, reconhecesse o pecado e começasse a buscar de Deus, e começasse a clamar ao Senhor, e começasse a gritar a Deus: pequei, o meu pecado está sempre diante de mim, mas não me lances fora da tua presença, eu não posso viver sem o Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. E como disse Davi, torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário, um espírito pronto a obedecer, um espírito que obedece e vive a tua palavra. E então, Davi concluindo sua oração, ele disse: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Davi, agora que havia encontrado o seu pecado, Davi, agora que havia encontrado
o que estava trazendo consequências em sua vida, e agora ele havia orado, e agora ele havia buscado de Deus. Então ele pôde concluir que o caminho de um transgressor é tão difícil, e ele disse: então ensinarei aos transgressores o caminho correto, o caminho verdadeiro, o caminho que dá paz, o caminho que traz alegria. Pois Provérbio 14:12 diz: há um caminho que ao ser humano, que aos homens parece ser o caminho correto, mas que o final dele é um caminho de morte. Mas, amigo ouvinte, há um caminho mais excelente, há um Deus que te ama, há um Deus que nos ama, há um Deus que deseja que nós tenhamos comunhão com Ele. E o meu desejo nesta hora é assim como que Davi pôde encontrar-se com Deus novamente. E eu peço a Deus e desejo isso a cada um de vocês que me ouvem, que possamos olhar para dentro de nós e avaliarmos a nossa situação. Se estivermos bem, que possamos dar graças a Deus e continuarmos louvando a Deus pela sua misericórdia e procurar nunca afastar do caminho de Deus. Mas se caso contrário, se reconhecermos que não estamos correto com Deus, se reconhecemos que a nossa vida não está espelhando com Deus, se reconhecemos que os nossos procedimentos não estão espelhando na Bíblia Sagrada, que então nós possamos clamar e fazermos a mesma oração de Davi com um profundo sentimento e clamando do profundo da nossa alma: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário, um espírito pelo qual eu posso obedecer a tua palavra inteiramente, um espírito com o qual eu possa ser tão obediente ao Senhor a tal ponto de eu ter comunhão estreita e direta com Deus. Esta é a minha oração, este é o meu pedido a Deus, e que Deus abençoe a cada um de nós, amigo ouvinte. Tão suave, mais doce que o mel, como se fosse abrindo as janelas do céu. Eu sou manso e humilde, meu coração remete amor. Jesus Cristo, que vos deixa a paz do Senhor. Eu ouvi uma voz tão suave, mais doce que o mel, como se fosse abrindo as janelas do céu.